Olha, os pais dizem sobre a gente que a gente está fazendo doutrinação ideológica com eles. Eu digo que a gente está salvando uma geração, né? Salvando desse embrutecimento, dessa falta de humanidade, é o espaço que eles têm ainda de sensibilidade. As matérias de humanas, de uma maneira geral, que são menos técnicas, elas conseguem criar, por exemplo, quase 60% dos jovens que eu tenho hoje, eles têm crise de ansiedade. O Brasil tem 25% da população ansiosa, é o país mais ansioso do mundo. Alguma coisa está muito errado, né? E eu acho que a parte da humanidade é a parte em que eles ainda conseguem dialogar, que eles conseguem sair desse projeto de vida louco, né, que está imposto para eles a goela abaixo, e se tornar mais humano, se tornar mais sensível. Quando eu comecei lá, não foi uma coisa, eu vou começar a fazer aula de teatro aqui. Não, eu tava andando pelo pátio, sei lá o quê. Aí a tia pegou e falou assim, ó, vem cá, você não pode ficar andando não, vai fazer aula de teatro. Não quero. Fui fazer aula, me apaixonei. Mas entende, eu não estava fazendo nada de errado, ela poderia ter me deixado lá, andando de um lado pro outro, sem conversar com ninguém, mas ela veio numa relação, falou, por quê? Você não gosta de fazer nada? Você não gosta de fazer isso? Olha aqui, vem fazer uma aula. Então, esse lugar da afetividade, de respeitar a criança, por mais que ela não tenha uma formação, ela não sabe mais que você, mas entender que aquela ali é uma pessoa e ela precisa de um mínimo de respeito para que você consiga se aproximar dela. Eu acho que é uma coisa que está tendo cada vez mais, por mais que ainda precise desse entendimento que, olha, para além de ter um projeto aqui, a gente precisa chamar essas crianças, chamar essas famílias, como é que a gente está chamando esses núcleos, descentralizar, né, o conhecimento, a arte, tudo que... Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo e se pondo nesse lugar de eu posso fazer por essas crianças dentro desse projeto. Porque é isso, a instituição às vezes ela é falha, na maioria das vezes ela é falha, né? A escola, ela é muito violenta, né? Você tem um conteúdo que não faz sentido, quer dizer, o moleque vai aprender cantiga trovadoresca, não sabe lá pra quê. E aí depois ele joga aquilo fora, porque ele nunca vai usar aquilo para trabalhar. Então, nessa violência que tem na escola, né, de você obrigar alguém a aprender uma coisa que ele não quer e é inútil mesmo, ele não teria por que aprender aquilo, eu fazia outras coisas. Eu imaginava, tanto que eu escrevi histórias, tal, eu estava lá de corpo presente, a gente não podia nem dormir na época que eu estudava, a escola era mais rígida. Hoje, assim, eu vejo aluno dormindo, eu até penso em deixar, sabe? Porque eu acho que é um direito humano. O cara tá dormindo é porque ele tá cansado. Uma criança que nasce em situação de pobreza, o fio de esperança para ela chegar onde ela quer é a arte. Você não tem outro jeito. Quando você está na situação de pobreza, pro teu coração ele precisa sentir uma adrenalina. E essa adrenalina só é possível sentir quando você está inserido num contexto de pobreza fazendo arte. Fazendo música, fazendo telas, fazendo circo, fazendo qualquer coisa que faça o teu coração vibrar. Eles te veem como um herói, às vezes. Não digo todos, mas quando você fala um pouquinho, essa semana eu tive a experiência dentro do projeto social que eu dou em Cedral, de levar um pouquinho dos trabalhos que eu fiz na China, em Rio Preto, teasers de espetáculos, e eles abrem os olhos e falam, não, impossível. Não, mentira. E eu sempre tento trazer isso também porque as pessoas também não acreditam que se viva de cultura, que você possa ser artista. E o teatro na escola, ele tem vários impactos. Ele auxilia na desinibição, na criatividade, no trabalho em equipe, no entendimento do texto, então daí na interpretação do texto também. Na ampliação da potencialidade expressiva do aluno, né? Acho que ele começa a perceber que ele tem um corpo, que ele tem uma voz e que mesmo que ele seja tímido, ele pode expressar o que ele quiser. E se você me perguntar qual a minha maior formação como ator e como diretor de teatro, não é acadêmica, é assistindo teatro, é participando de debates, é vendo. Então daí a importância lá atrás da Mostra de Teatro de Rio Preto,
né? Do FIT, dos festivais de teatro. Na época a gente chamava de mostra de teatro amador ainda, né? Da FETARP. Ao longo desses 20 anos de FIT, veio muitos trabalhos, muitos espetáculos fora desse convencional, exatamente, que conseguiu acessar a cidade, né? Que se espalhava pela cidade de formatos variados, né? Muito diferente do convencional, espaço, teatro, palco e plateia. E isso é legal, isso deixa marcas no público, na cidade e nos artistas também, né? Porque a gente bebe muito dessas coisas e é natural que seja. Aliás, tem que ser, né? Porque se você passar imune a um festival de teatro, enquanto artista, alguma coisa está errada, né? Quando eu comecei, eu tive muitas oportunidades, sabe? Encontrei pessoas incríveis. E eu acho que essa transferência, sabe, de conhecimentos, de experiências, isso é muito importante. Você não pode acumular, não pode ficar com você. Nada pode ficar, você tem que passar, né? Isso tem que virar uma corrente. Porque você está pensando com isso, é um projeto futuro mesmo. É de você pensar a cidade, o que será essa cidade amanhã? Quem, né, dará continuidade a isso? De que maneira? Essas pessoas terão referências para transmitir, para passar esse conhecimento. Eu gosto disso. Como eu disse, é tudo muito a longo prazo mesmo. É um trabalhinho de formiguinha, mas acho que é importante investir na juventude. No Brasil nós temos muitos leitores sem livro, né? E a gente tem muita gente que poderia estar lendo, mas não tem acesso. Isso me incomoda profundamente, né? Então, na pandemia, naqueles, né, intermináveis momentos ali de reflexão, eu me lembrei que na infância, um dos momentos mais legais que tinha assim, na escola era visitar a biblioteca, era uma vez por semana. Então, eu criei nas redes sociais e comecei a pedir livros para doar para as escolas que não tinham, né, para a gente fomentar e incentivar a leitura desde cedo, né, a criança que tem acesso aos livros, às histórias cedo, ela vai crescer com esse hábito da leitura, a formação dela vai ser muito mais rica, vai ser melhor, vai ser diferente. E eu comecei. E tem sido assim, maravilhoso, né? A gente já conseguiu abrir 5 bibliotecas e é tão legal que quando você começa a mudar a cultura, a levar os livros às pessoas, elas vêm para perto, elas começam a participar. Teve no jornal, uma menina que, eu descobri a história dela e graças as matérias que eu fui publicando, né, ela tinha um sonho de criar uma biblioteca. A partir da publicação da reportagem, a vida da menina mudou de forma que ela não imaginava, e nem eu, né? E muita gente ajudou essa menina. Doaram 1.500 livros, ela conseguiu formar a biblioteca para a comunidade. Mais do que isso, uma escola construiu a biblioteca para ela, deu uma bolsa de estudos para ela estudar na escola até ela terminar o ensino médio. Então, de alguma forma, mudou a vida dela, assim. Mas, sobretudo, existe também a falta de compreensão dos nossos gestores, né? São gestores que não são preparados para entender a cultura como necessidade diária do ser humano. Cultura e educação são princípios de formação das pessoas. Então, não são questões que são negociáveis. Não é negociável você não introduzir a cultura e a arte na vida das nossas crianças, na formação das pessoas. Então, por isso eu entendo que é um caminho paralelo que precisa se converger em algum momento. As escolas são obrigadas a fazer 15% de atividades fora da escola, por lei. Nós fazemos, 5, 10 filmes por ano pela lei Nelson Seixas. E eles não são exibidos nas escolas. Por que não tem um programa de pegar isso que o imposto do povo de Rio Preto,
através da Secretaria de Cultura, da Prefeitura de Rio Preto, não pega esses filmes e faz um projeto para exibir nas escolas. Os pertinentes vão para as crianças, os pertinentes vão para os adolescentes, os pertinentes vão para a universidade e vamos tratar desse assunto e estudar para que a gente possa devolver para a sociedade municipal rio-pretense a sua imagem e para que elas nos conheçam e saibam o que estamos fazendo, o que está acontecendo. Agora, tem que ter também veemência nisso, tem que ter objetividade, no sentido de, porra, vamos cuidar disso. Eu não quero fazer filme didático para ensinar matemática, apesar que falta. Devia ter também. Podia ter uma parte do programa ou um outro programa de fazer filmes didáticos para as escolas. 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau, 5º grau, 8º grau. Entendeu? Porque é um mercado importante, as empresas privadas podem colaborar com isso, devem, inclusive, e tem interesse, inclusive. É um projeto que precisa ser desenvolvido. Mas, cara, para que exista a presença da nossa atividade na nossa sociedade, na nossa comunidade. A nossa comunidade, para ser mais objetivo. Porque é quem está precisando. As crianças que estudam lá do 1º à 8ª série podiam muito bem ver os filmes que o projeto Nelson Seixas faz. E aí perguntar para eles, o que vocês acharam? Ah, eu gostei, eu não gostei. Por que você não gostou? Eu não gostei. E aí, cara, tem uma dialética com a população e isso vai formando uma outra coisa. Formar um gosto. Eu acho isso, num certo sentido assim, o fim da picada. Não aconteceu. Mas isso é uma culpa. Porque isso, a questão não é culpa, a questão é responsabilidade da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Cultura, de proporcionar coisas com dinheiro público que vá para o público. E também, cara, de um lado mais afetivo, digamos, é porque merece, pô. Nós temos que formar essa população, nós temos que dar a nossa opinião, nós temos que levar a nossa arte, nossa criatividade, para que eles vejam que o mundo não é só perverso, que tem coisas muito interessantes para a gente viver, tem afeto, tem carinho, tem criatividade, tem delícias na natureza humana. Não precisamos ser um povo de arminha, e grilo, e briga, e guerra, e baixaria, entendeu? É isso que precisa fazer sentido, sabe? É isso que precisa me mover. É isso que precisa estar impresso em tudo que eu faço, em tudo que eu falo. O outro, a importância da gente pensar as pessoas. É como pensar o que eu vou fazer agora. Tá, nós estamos passando por um processo de reestruturação. O que eu tenho a dizer para as pessoas agora, num momento em que a arte, de uma certa forma, claro que devido a esse desgoverno, passou a ser a escória da sociedade? Dentro disso eu penso, o que eu tenho para dizer para essas pessoas? Então, você percebe que mais do que nunca a cultura, a arte, ela precisa estar associada à educação, à formação de pessoas, em todos os sentidos, porque senão você não tem para quem apresentar no futuro. O que a gente vai fazer? Para quem a gente vai falar? Essas pessoas querem o que a gente tem a dizer? E aí, se eu fico preso neste lugar da estética, do conceito, do que eu acredito, eu estou transformando o quê? Eu estou mudando o quê? É quase uma arte didática mesmo, sabe? Eu acho que a gente vai precisar começar a fazer quase uma arte didática para restabelecer uma comunicação com a sociedade, que eu acho que está muito difícil, está muito complexo. Nem que seja panfletário, nem que seja uma arte panfletária. Faça aquela arte panfletária para chegar, para ver se move. A gente precisa mover as pessoas.